Um dos problemas que temos no Excel é o Excel de vez em quando bloquear ou ficar extremamente lento. Eu vou-vos passar aqui algumas dicas de como é que podemos tentar resolver o problema, eh, porque da minha experiência há, digamos, três ou quatro soluções que são rápidas de aplicar e que na maior parte dos casos resolvem os problemas. A primeira solução, e é aquela que eu mais vezes aplico, é limpar o lixo do fecheiro Excel. Porquê? Porque muitas vezes os fecheiros Excel, e nós quando estamos a fazer formatação, muitas vezes esquecemos-nos disso, mas se vocês pensarem que se eu chegar aqui e escolher, por exemplo, uma formatação de percentagem ou de vírgulas, ou alterar aqui o estilo por aí fora, eu estou a formatar todas as linhas do fecheiro. Um fecheiro Excel tem 1 milhão de linhas. Eu, na realidade, só queria estar a trabalhar com estas. E o que é que acontece? Quando eu crio estas linhas ou estas colunas invisíveis para mim, porque não têm lá dados, para o Excel aquilo pode ser informação que ele pode ter que ir pesquisar e ver se há lá alguma coisa. E se estivermos a falar que, por exemplo, em vez de pesquisar 4 linhas, vai estar a pesquisar 1 milhão, podem logo ver a diferença em termos de processamento, o que é que pode acontecer se o vosso PC ou o vosso Excel ficar lento. Como é que nós resolvemos isto? É muito simples. A primeira técnica é chegar aqui à última linha útil do fecheiro, colocarmos na primeira linha em branco, selecionarmos a linha e depois pressionamos a tecla Shift, a tecla End e a tecla cursor para baixo. E automaticamente vamos selecionar todas as linhas, desde a primeira linha vazia até à última. E vamos clicar em Delete Sheet Rows, ok? A mesma coisa para as colunas também. Clicamos na tecla Shift, a tecla End e agora, em vez de ser cursor para baixo, é cursor para a direita. E selecionamos também todas as colunas na mesma Delete Sheet Columns e Save. O que faríamos era sair do fecheiro e voltar a entrar só para ver se o fecheiro já ficou ok. Esta é uma das soluções e normalmente resolve a maior parte dos problemas. Outro problema típico é que nós, quando queremos fazer fórmulas, normalmente, em vez de usarmos os ranges, usamos as colunas na totalidade. Por exemplo, se eu tiver aqui uma fórmula de VLOOKUP que me vai pesquisar esta célula, a célula aqui do que tem o valor 1, nesta tabela, muitas vezes o que eu faço é isto. Chego aqui, seleciono todas as colunas e digo que quero ir buscar a coluna 2 e que não me preocupe se tenho 4 linhas ou se tenho 1 milhão, para mim, meto lá as colunas e acabou. O que é que isto acontece? Lá está, se houver aqui formatações, e muitas vezes acontece, haver aqui formatações para o Excel, aquilo significa, pá, vai lá pesquisar, vai lá ver o que é que há lá. E portanto, aqui temos um problema que estamos a dizer ao Excel para ir pesquisar coisas que não interessam. Como é que a gente resolve isto? Há duas técnicas. Uma é de mudar aqui o range. Chegar aqui e mudo o range aqui automaticamente. Em vez de usar o range das colunas todas, define o range aqui. Ok? E portanto tem o mesmo valor e tem o Excel a trabalhar apenas em cima daquele range. A outra técnica é, em vez de trabalhar com listas simples, trabalhar com tabelas. Como é que eu trabalho com tabelas? E utilizando aqui as teclas rápidas, Ctrl A de adjacente, seleciona toda a área adjacente e Ctrl T de tabela transforma-me isto numa tabela. Qual é a vantagem de trabalhar com tabelas? A vantagem de trabalhar com tabelas é que, para já, eu trabalhar dentro da tabela é muito fácil. Quero adicionar uma linha nova, é Tab, chega ali ao fim, ele automaticamente abre-me logo aqui uma linha nova. Eu posso pôr aqui os dados da linha nova, posso continuar por aqui e por aí fora, e venho sempre utilizando isto. Não se esqueçam que no fim é sempre tab para passar para a linha de baixo, por aí fora e pronto. E o que é que acontece? Automaticamente a minha tabela é aumentada e reduzida, se eu apagar linhas, dinamicamente. E aqui na minha fórmula, em vez de ter arranjo, porque vocês vejam que arranjo neste momento ela continua a expandir-se, ela está-se a expandir aqui, ok? Vocês vejam que ela, inclusive, ela é inteligente ao ponto de perceber que eu estou a aumentar arranjo, porque estou a trabalhar com tabela, mas podia inclusive, em vez de ter ali arranjo, podia ter inclusive ali o nome da tabela. E isto, como é que eu sei o nome das tabelas? É fácil. Eu tenho uma fórmula, tenho duas maneiras. Ou escrevo e ele automaticamente vai buscar, e as tabelas no Excel começam todas pela palavra table, a não ser que eu mude os nomes delas, mas isso vamos ver para a frente. E portanto era só clicar ali Tab e já está. Ou então, também se eu não me lembrasse desta técnica, ia aqui às fórmulas, Name Manager, e a ver aqui os nomes definidos, porque todas as tabelas que eu crio vêm a parar aqui nesta funcionalidade do Name Manager. E portanto era ir buscar. Ok? E assim garanto que estou sempre a trabalhar apenas com a área que eu estou a utilizar. E isso poupa muito CPU e muita memória ao Excel. E são estas pequeninas dicas que permitem que vocês trabalhem no Excel com eficiência, em vez de ficarem ali a olhar para o Excel a fazer processamento, ok?
Pronto, isto são duas dicas importantes relativamente à limpeza e à gestão da maneira como constrói os fecheiros. Só mais uma dica que é relativamente à questão do modo em que arrancamos o Excel. O Excel tem duas maneiras de arrancar. Eu, se quiser arrancar o Excel em modo normal, clico nele e arranco, ok? Mas tem duas hipóteses adicionais. Uma é arrancar o Excel em modo de Safe Mode. Como é que eu faço isso? Clico na tecla Control, venho aqui abaixo, botão direito em cima do rato, e sem tirar o dedo da tecla Control, sem tirar o dedo da tecla Control, escolho o Excel. E vocês vão ver que ele me vai dar aqui uma mensagem se eu quero arrancar o Excel em modo de Safe Mode. Ele está aqui por trás e está-me a perguntar: queres arrancar o Excel em modo Safe? Sim, eu quero. E vocês vão ver que ele vai-me abrir aqui o Excel. E peço desculpa que eu devia ter continuado com o dedo na tecla Excel, na tecla Control, porque ele assim já saiu fora. Vamos fechar isto novamente só para repetir o exercício. Portanto, eu vou clicar novamente no Excel com a tecla Control e não tiro o dedo da tecla Control e ele vai pôr aqui uma mensagenzinha por trás e eu digo Yes e então vocês vão ver que o Excel vai abrir aqui em modo Safe Mode. E por acaso não está a abrir, mas vamos fazer o seguinte, porque esta opção aqui normalmente eh, se nós já estamos em modo não safe, ele não consegue abrir uma opção em modo safe. Temos que fazer ao contrário. Temos que começar sempre a abrir em modo safe. Eu vou fechar isto tudo e vamos fazer ao contrário, só para vos mostrar. Ok? Vou fechar isto tudo e vou abrir o Excel. E agora vou clicar na tecla Control e vou clicar aqui e vocês vão ver que ele vai abrir aqui uma mensagenzinha. Lá está e eu vou dizer que sim. Vocês vão ver, ok? Ele diz-me que tem recovered, eu não vou abrir os recover, mas vejam, o Excel neste momento está quase nu, ou seja, ele está com tudo no mínimo, ou seja, não carregou plugins, não carregou ODBCs, não carregou nada. E isto é a maneira simples de eu testar se um problema tem a ver com alguma coisa estranha ou se simplesmente tem a ver com a minha folha de cálculo, ok? Portanto, se tem um problema com uma folha de cálculo, uma das coisas que podem fazer é entrar em modo Safe Mode, ele aparece aqui em cima, e depois ver se há algum problema, porque às vezes são os plugins que estão a bloquear, é o plugin do Outlook, é o plugin do ODBC, pronto, há vários plugins que ele carrega, ou os add-ins que ele carrega, portanto pode ser disso, ok? Esta é uma das técnicas que é entrar em Safe Mode. Outra técnica é se eu já tenho um Excel aberto, e vamos supor que este Excel é o Excel que tem os meus fecheiros e que está sempre a bloquear. Eu aqui tenho um fecheiro que é um fecheiro problemático, não interessa qual é que é. Vou abrir aqui um qualquer só para fazer o teste, não é? Vamos abrir aqui um fecheiro só para simular. Aqui no Excel, vou buscar aqui este aqui, por exemplo, era um fecheiro com macros e um fecheiro complicado que podia ter problemas por causa das macros e por aí fora. Então deixo-o estar aqui, ok? E estou em modo Safe Mode. E agora vou abrir uma nova instância de Excel. E como é que eu abro uma nova instância de Excel? Em vez de carregar na tecla Control, clique na tecla Alt. Mais uma vez, sem tirar o dedo da tecla Alt, clique em Excel, ok? E vocês vejam que ele vai aparecer aqui uma pergunta. Se eu quero arrancar uma nova instância de Excel, eu não tiro o dedo da tecla Alt e digo Yes. E ele vai-me abrir um Excel normal, ok? E agora vejam a diferença. Este aqui é o Excel normal, e ou seja, eu tenho neste momento dois Excels, tenho um Excel em Safe Mode e tenho um Excel em normal. O em Safe Mode está a correr aquele Excel complicado que eu estou com problemas e que muitas vezes me manda abaixo os Excels todos. E este aqui é o Excel que é onde eu posso carregar os fecheiros que eu sei que não me dão problemas. Porquê? Porque se eu precisar de mandar abaixo o Excel que dá problemas, eu chamo o meu Ctrl Alt Delete e vocês vejam que eu tenho aqui dois Excels. Tenho um Excel que tem o fecheiro problemático e tenho outro Excel que tem os fecheiros que não dão problemas. Eu quero mandar abaixo só o que tem problemas. É simples. Clico aqui neste, faço o End Task e vocês vão ver que o que tem o Safe Mode vai morrer e o outro continua. Se eu tivesse uma ou mais folhas de cálculo, continuavam todas aqui e eu não ia perder todo o meu trabalho por ter mandado abaixo um Excel. Ok? Isto são algumas dicas de como é que vocês podem tentar fazer troubleshooting e resolver problemas de fecheiros Excel. Só mais duas questões que são importantes também. Uma é, se tiverem por acaso fecheiros linkados sobre drives de rede, tenham atenção que isso também penaliza muito, muito, muito o vosso processo. Utilizar o OneDrive não é problemático. Porquê? Porque o OneDrive faz cache dos fecheiros todos no vosso PC. Agora, com drives de rede, não. Os drives de rede, o fecheiro não faz caixa no vosso PC, ele está aí diretamente, perdão, sobre a rede para ir buscar os fecheiros. E isso atrasa muito o processamento. A segunda, ou a última dica que eu vos quero dar é a dica milagrosa do IT, que é o sair e voltar a entrar no Excel.
Isso também resolve muitas vezes muitos problemas. Porquê? Porque muitas vezes temos problemas de memória, porque o Excel não liberta a memória e depois continua a tentar gerir a memória para fazer aquilo que ele tem que fazer e muitas vezes isso é um problema em termos de espaço e em termos de processamento. Ou seja, se eu fechar todos os Excels e se voltar a abrir o Excel, muitas vezes resolve-me o problema. Isso acontece muito com as macros. Quando temos macros, as macros, se a gente vai abrindo vários fecheiros, as macros parece que cada vez vão correndo mais devagar. Se eu fechar tudo e abrir o Excel de novo, as macros andam à velocidade da luz. Ok? Pronto, são as dicas que eu vos queria passar sobre as técnicas de resolver problemas com fecheiros Excel. Finalmente, e se quiserem também experimentar, é sempre ir ao Google, escrever Excel, Excel e depois o problema que vocês estão a ter e podem ver várias dicas sobre os problemas. Normalmente não é muito fácil encontrar soluções sobre como resolver problemas com Excel, porque isto tem muito a ver com a vossa folha de cálculo, com os problemas que vocês têm nas folhas de cálculo. E portanto, podem experimentar, mas como eu vos disse, o primeiro passo e o mais importante de todos é realmente limparem a vossa folha de cálculo. E por isso é que é super importante a maneira como nós organizamos e guardamos os nossos dados dentro do Excel, ok?